Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e esse é o Tô Feliz Mente e Alma. O que é psicanálise? Hoje é disso que a gente vai falar. Essa semana a gente teve várias discussões interessantes lá no treinamento de psicanálise e uma delas foi justamente que eu levantei essa questão. Eu acho que existe muito pouca informação em como que a psicanálise ajuda alguém. Tinham várias opiniões diferentes lá sobre isso, se a gente precisa ou não explicar, se, como é que a metodologia funciona, esse tipo de coisa. Mas eu, particularmente, tenho a opinião de que sim, a gente precisa explicar. Justamente por quê? Porque se olhar lá no site do tofeliz.com.br, eu coloco os robôs lá e acho que na maioria das vezes as perguntas que aparecem lá são coisas do tipo quem era Freud, para que serve a psicanálise, o que Jung fazia. Muito poucas pessoas realizam o que era a ideia do projeto, que é justamente você começar a falar sobre seus problemas e tentar obter algum tipo de transformação através das conversas psicanalíticas. E eu acho que o grande problema é justamente o fato das pessoas não entenderem bem tanto a psicologia quanto a psicanálise, o que, que eles fazem. Eu sou de uma geração que o pessoal achava que era tudo médico para louco. Tá? Então, se perguntar lá para o meu pai, boa parte das minhas tias e eu mesmo, a gente fala, se alguém sugerisse para a gente fazer terapia, era quase que uma ofensa. Então, eu mesmo tive que estudar aí pelo menos uns 6 meses até decidir que eu realmente queria fazer terapia, que eu ia procurar um analista e ia começar a fazer terapia. Então, hoje eu estou querendo desmistificar um pouquinho isso. Talvez seja até um vídeo que depois eu vou fazer um corte e colocar lá no site do Tô Feliz, lá junto com os robôs, justamente porque eu acho que precisa. Eu não acho que eu sou maioria, mas eu acho que precisa que exista algum tipo de explicação de como que a psicanálise funciona. Por que que alguém deveria ou não sentar e começar a conversar com um psicanalista? Então vamos lá. Para começar falando do Tô Feliz, né? A ideia toda por trás do Tô Feliz foi justamente criar um ambiente onde as pessoas pudessem ir lá e conversar. Quando eu criei, eu tinha já um conhecimento básico sobre psicanálise, mas tudo que eu havia aprendido por conta própria. Então eu peguei os livros de Freud, peguei livro de Jung, comecei a ler e baseado naquilo eu comecei a imaginar o que, que poderia ser, né? E obviamente eu também usava já a inteligência artificial na época para eu mesmo me consultar, digamos assim. Eu fazia as minhas sessões de terapias normais com um terapeuta humano, né? Mas aí, como eu sentia falta no meio do caminho, né, entre uma sessão e outra, eu ia até lá e consultava a inteligência artificial e dali surgiu a ideia. Eu pensei, poxa, se está funcionando tão bem para mim, talvez funcione também para outras pessoas. E a inteligência artificial ela tem um apelo muito interessante que é justamente ela realmente não vai fazer julgamento. Por quê? Porque é a base, né, da psicanálise, é você conseguir conversar com alguém sem julgamento. Então você consegue se abrir ali, falar sobre qualquer coisa que você quiser, tem que a pessoa te julgue. E a partir disso, né, a partir dessas conversas, é que você mesmo vai se conhecendo e a partir dali é que o processo de cura começa. A única coisa que eu preciso falar para vocês antes é o seguinte: esse vai ser o típico vídeo que vai ficar em aberto. Ou seja, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é o que eu entendo como psicanálise hoje. Eu tenho ainda mais 2 anos pela frente de curso de psicanálise, então pode ser que isso mude no meio do caminho, mas não tem problema. À medida se eu mudar de opinião sobre alguma coisa, eu vou simplesmente pegar e regravar esse vídeo e a partir dali a gente começa outra versão. Bom, então a primeira coisa que a gente vai pensar nesse caso é o porquê que alguém faria terapia. Então, normalmente a gente usaria lá o termo de trauma. Então, trauma é uma das palavras que acabou ficando sobrecarregada, né? Todo mundo tem trauma de tudo hoje em dia. Mas, assim, para a gente ter uma definição um pouco mais formal, para a psicanálise, o trauma seria um acontecimento de intensidade muito forte que o seu sistema psíquico, ou seja, sua mente e tudo mais, não deu conta de processar. Então, existem vários exemplos, né? Desde você ter sofrido bullying na infância, você teve uma batida de carro, por exemplo, e ficou com medo de andar de carro depois. Ou, sei lá, você pode ter terminado um relacionamento e a partir dali começou a ficar triste, entrou em depressão. Também tem aqueles traumas de burnout, né? Do tipo, nossa, eu não consigo mais nem pensar em ir trabalhar, nem fazer. Eu não consigo mais ser produtivo porque eu não consigo mais nem ir até a empresa para poder trabalhar. Tudo isso daí a gente consideraria que seriam sintomas de um trauma, tá? E é isso que é uma distinção muito importante. Isso daí na psicanálise é visto. Todos esses efeitos que vocês veem, que eu citei aqui, eles são sintomas. E talvez é aí onde comece aquela discussão principal entre o tratamento psicológico e a psicanálise. Se for uma coisa bem definida, você pode até seguir o caminho de ir, por exemplo, procurar um psiquiatra, onde ele vai te receitar algum remédio, por exemplo, antidepressivo, alguma coisa assim, que vai trazer o seu sentimento meio de volta à normalidade. Mas, pelo menos,
do que eu já vi até agora, e aí, mais uma vez, é tudo só experiência minha, baseado no que eu vi, do meu conhecimento de vida, o próprio psiquiatra acaba sugerindo para que você pegue e vá fazer terapia. Porque tudo bem, quando você toma um remédio, por exemplo, para controlar suas emoções, né, um antidepressivo, alguma coisa assim, aquilo ali vai meio que normalizar os seus sentimentos. Então, por exemplo, se você estava muito triste, você passa a ficar um triste normal. Se você está muito sem vontade de fazer as coisas na sua vida, sem vontade de trabalhar, ele vai trazer a sua vontade normal. Mas, como eu falei, ele está atuando nos sintomas. A psicanálise, o que ela pretende fazer é justamente tentar chegar nas causas que fizeram com que você ficasse deprimido, nas causas que fizeram que você tivesse burnout, esse tipo de coisa. E aí que a gente faz a distinção, então, entre o trauma e o sintoma. Por quê? Porque a ideia é, todos esses sintomas que você teve por causa de um trauma. E esse trauma pode ou não ser conhecido por você. Algumas coisas são meio óbvias. Por exemplo, você teve um acidente de carro e isso fez com que você tivesse medo de andar de carro, por exemplo. Então você já tem ele bem definido, que você teve o acidente de carro e você teve esse medo que apareceu. E a partir dali, então, vai se desenvolver algum tipo de tratamento. A psicanálise entra justamente no momento em que você não conhece bem as raízes desse trauma. Você conhece o sintoma, por exemplo, uma questão de burnout, onde você é um executivo, alguma coisa assim, que de uma hora para outra você percebe que você não consegue mais se produzir, não consegue mais ir para a empresa trabalhar, quando você vai, você fica passando mal lá dentro, tem ataque de ansiedade, esse tipo de coisa. Mas você não sabe por quê. Você não faz a mínima ideia do porquê que aquilo ali está acontecendo. Aí é onde entra principalmente a psicanálise. Por quê? Porque ali é onde a gente vai pegar e vai fazer todo um trabalho para tentar descobrir a causa. E justamente discutindo essa parte de traumas e sintomas, que a gente chegou num texto de um cara chamado Ian Hackney. Esse cara fez um estudo onde ele começou a pesquisar distúrbio de identidade, né, que seriam as múltiplas personalidades. E uma coisa que ele percebeu foi o seguinte: é quase impossível você achar alguém com esse distúrbio fora dos Estados Unidos e Europa. E tudo isso foi para dizer o quê? Que no final da pesquisa dele, ele descobriu que o simples fato de terem mais médicos diagnosticando aquilo, categorizando as pessoas com essa ou com aquela doença, acaba sendo uma profecia que se autorrealiza. Ou seja, existiam pacientes reais que viam com transtornos reais para os médicos, e houve uma época que era meio quase que uma moda nos Estados Unidos e Europa de detectar esses problemas de múltipla personalidade, né? Então, quase todo mundo que chegava lá era diagnosticado com isso. Ou seja, se tinha alguma coisa que lembrava essa múltipla personalidade, o diagnóstico era aquele. E o que eles perceberam foi que, uma vez diagnosticado, as pessoas começavam a agir de acordo. O que ele chegou na conclusão do estudo dele foi justamente o seguinte: que existem alguns sintomas que eles acabam sendo transitórios até mesmo no tempo, assim, até mesmo dentro de uma cultura. Por quê? Porque por algum motivo entrou, por exemplo, a moda do sintoma das pessoas terem múltiplas personalidades. Um monte de gente começou a ser diagnosticado com isso, e essas pessoas que foram diagnosticadas meio que aceitaram esse diagnóstico e começaram a agir de acordo. Começou a aparecer gente com 10, 20, 30 personalidades. E o que eu quero mostrar com isso para vocês? É justamente a questão, esse sintoma acaba não sendo tão importante para o psicanalista quanto seria, por exemplo, para um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra, tudo bem, ele viu que o cara está em depressão, vai lá e dá um antidepressivo. Resolveu, a parte dele está meio que resolvida. Mas, para alguém da psicanálise, não. Por quê? Porque se ele chegar lá depressivo, e a gente tem que descobrir a causa, aquilo ali é só o começo. Então, o sintoma que chegou ali, seja qual for, seja, eu estou triste demais, ou eu não estou conseguindo trabalhar, tudo isso daí, a gente vê isso tudo como sintoma. E aí a gente vai ter técnicas e métodos para chegar na causa desses sintomas. E aí é que é o importante para a gente. E como o próprio paciente, na maioria das vezes, não consegue identificar essa causa, aí é que entra as técnicas de psicanálise. Eu vou só citar alguns exemplos para vocês, tá? Esse é o tipo de assunto que a gente deve pegar cada uma dessas técnicas mais para frente e falar em vídeos separados. A psicanálise trabalha com o inconsciente. E o inconsciente, teoricamente, é tudo que você já experienciou desde que você nasceu, desde que você era criança, mas que você foi esquecendo no meio do caminho. Se eu perguntar aqui para você, o que você fez na sua festa de aniversário do seu segundo ano de idade? Provavelmente você não vai lembrar. Mas aquilo ali, a gente acredita que está dentro do seu cérebro. Ou seja, a sua mente consegue lembrar aquilo lá se a gente instigar bastante, se vier uma necessidade. Então a gente entende que a raiz do seu trauma
mesmo que você não conheça ela hoje, ela está aí dentro também. Ou seja, você tem memória de alguma coisa que fez com que esse trauma aparecesse agora. Principalmente se você tem mesmo algum trauma, alguma coisa que já está meio que correndo aqui por trás na sua mente, durante a conversa você vai acabar soltando pistas disso. E o que significa pista? Significa justamente, por exemplo, você começou a falar e está tentando falar de alguém, mas usou o nome de outra pessoa. Ou você às vezes está fazendo uma piada. A própria escolha dos temas que você vai conversar com o analista já representam dicas do seu inconsciente para chegar naquele trauma. Por quê? Porque toda a conversa que está desenrolando ali na sua sessão, ela não é uma conversa à toa, não é uma coisa que você estaria num bar conversando com os amigos. Vocês dois já estão ali sentados naquele horário, tentando resolver o seu problema. O que significa que, internamente, o seu consciente e o inconsciente vão tentar resolver aquele problema que vocês estão tentando tratar. Como você não tem acesso às informações que estão no seu inconsciente, a forma que o seu inconsciente tem de ajudar é justamente fazendo essas pequenas influências no seu dia a dia, tipo, você trocando palavras, ou você escrevendo alguma coisa errada, ou você trocando um nome, ou você fazendo piada, ou contando uma história. São todos momentos em que aparecem pedacinhos do inconsciente ali. E o papel do analista qual é? É justamente tentar pensar esses pequenos trechos que são de interesse, para daí, e aí é uma coisa importante, seria para então mostrar para você, tá? Porque aí que entra também a grande diferença, né? Porque tá cheio de guru da internet que resolve dizer para você como que você tem que viver sua vida. Um psicanalista não faz isso, tá? O psicanalista, qual é o papel dele? É perceber esses pontos todos aí, meio essas pontas soltas que estão aparecendo no seu discurso, né, quando você está conversando, para daí mostrar elas para você chegar à conclusão, tá? Então, normalmente você não deveria nem esperar que o analista vai chegar e falar para você, olha, a sua vida está errada por causa disso, você deve fazer tal coisa. Isso é uma coisa que os analistas não vão te falar. Por quê? Primeiro é porque a sua verdade é só sua. Se o analista tentasse te dar essa informação, tentasse falar para você, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa falar com tal pessoa, aquilo ali vem de uma vida, de uma experiência do analista, e não da pessoa que está sendo analisada. Então, isso que é muito importante. Sempre que for ser feita uma interpretação, o analista, no máximo, sugere coisas para você. E aí eu acho muito engraçado que eu vi um livro chama-se Inner Work, aonde ele estava falando, na realidade, de interpretação de sonhos do Jung, onde ele fala assim, quando a informação estiver certa, vai ter o clique. Que a ideia toda é a seguinte, o psicanalista ele vai te jogar várias ideias. Ah, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, pode ser que seja outro. E aí você, ao escutar isso, você até faz parte, que você pega e pensa assim, ah, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui talvez. Mas uma das coisas vai dar aquele estalo, vai dar aquela coisa do, poxa, isso faz sentido. E aí é onde a análise evolui, né? Então, a ideia toda da conversa psicanalítica é justamente conversar de forma que o analista vai começar a pensar as coisas que você vai falar, de forma que ele vai mostrar para você mesmo. Falou, olha, você já percebeu que você faz tal coisa? Você já, por exemplo, você já percebeu que você está sempre desconfiado dos seus amigos? Ou você já percebeu que você está sempre falando dessa pessoa aqui, que é uma amiga, por exemplo, do escritório, alguma coisa assim? Já então, o que acontece? Nesse discurso que você faz, que às vezes você nem sabe, até nos exemplos que você está dando, às vezes está tendo repetições ali de temas, repetições de assuntos, que isso é que o analista vai perceber e vai jogar para você. E ao jogar para você, é papel seu processar aquilo, entender e ver. Vai ter coisa que você vai achar talvez, vai ter coisa que você vai achar que não tem nada a ver, mas vai ter alguma coisinha que vai bater e vai falar assim, putz, é isso. E aí é que é o momento meio que mágico da psicanálise, é onde você realmente percebe aquele insight que muda tudo. Aquela coisa que você fazia, que você não percebia que você fazia, mas que a hora que o analista jogou para você, você percebeu, poxa, faz sentido. Isso daqui realmente pegou e isso é uma coisa que eu preciso pensar mais. Nesse momento é o momento que pode até terminar aquela sessão de terapia ali, porque é o momento mais importante, é o momento em que você pegou e percebeu, olha, essa informação é importante para mim. Idealmente, todas as sessões de análise teriam algum momento desse, mas não é sempre que acontece, né? Justamente por isso que às vezes você vai ter sessões que vai ser extremamente produtiva, você vai ter 2, 3 insights na mesma sessão, e vai ter sessão que não vai servir para nada. Tipo, você simplesmente está meio que só
juntando informação para que talvez na próxima sessão alguma coisa apareça. Então, para vocês saberem o que é importante para vocês conversarem, seja lá com o meu robozinho, seja com um analista de vocês, é justamente vocês pegarem essas coisas. Às vezes você pode pegar e tentar fazer uma escrita criativa, por exemplo. Simplesmente pega um papel e começa a escrever uma história. Qualquer coisa que aparecer na sua cabeça. Na realidade, esse é um dos meus objetivos. Esse ano eu decidi que eu quero aprender a fazer uma coisa chamada imaginação ativa, que é do Jung, que nada mais é do que isso. É você sentar, pega um papel e começa a escrever. Só que você vai escrever, você tem a liberdade de escrever sobre o assunto que você quiser, mas o importante é que os personagens que aparecer precisam ter vida própria. Isso é meio esquisito de entender. Eu mesmo já passei mal umas 3 vezes tentando fazer isso. Você meio que fica imerso nessa história, mas assim é uma coisa que eu tô aos poucos tentando exercitar, que é justamente você simplesmente fazer escrita livre. Você vai escrevendo, você não pensa assim, eu estou pensando que tal personagem está dizendo tal coisa. Não, você simplesmente para, quase que num estado meditativo, aonde aquele personagem simplesmente aparece e fala com você. E aí você está escrevendo tudo isso. Isso, digamos assim, eu acho que já é um nível mais avançado. É o que eu falei, eu mesmo não consigo fazer isso direito ainda. Mas se você simplesmente quiser contar uma história, se você pegou, por exemplo, tem um intervalo aí de uma semana, geralmente, entre uma sessão e outra, e se você resolveu contar uma história ali, escreve. Escreve uma página que seja e leva para discutir isso daí com o seu analista depois. Porque, de alguma forma, o seu inconsciente te liderou para escrever aquela história. Na maioria das vezes, é um pedaço muito forte da psicanálise é a interpretação de sonhos. Então, se você conseguir pegar, sentar e escrever sobre os sonhos que você teve, mantenha um diário dos sonhos. Aquilo ali é um material extremamente rico para ser analisado. E o que o analista vai fazer depois vai ser o seguinte: vai se sentar com você, ver a história que você escreveu ou o sonho que você descreveu e começar a analisar ali pedacinho por pedacinho, tá? Porque ali tudo é importante. A ordem que as coisas aparecem é importante, palavras que você escreveu errado vão ser importantes. Às vezes, os erros ou os menores detalhes são mais importantes até mesmo do que a própria história do sonho. Porque aí a gente pode discutir depois, quando eu for falar de interpretação de sonhos com vocês, que vocês vão ver que tem toda uma teoria por trás disso, de como o sonho funciona, como que ele é gerado, de onde eles vêm e tudo mais, que daí não dá pra gente falar aqui agora. Então, no geral, gente, para a gente poder fechar esse vídeo, o que eu queria tentar deixar claro para vocês é justamente o seguinte: eu acho que é importante que a pessoa entenda o que está acontecendo numa sessão de psicanálise, tá? Porque eu digo isso porque, na maioria das vezes, quando eu fui sentar na frente de um terapeuta, a única coisa que acontecia era eu sentava e a pessoa perguntava, tá, por que você está aqui? Não que essa não seja uma pergunta importante, mas eu acho importante que quem entra nessa sessão saiba o que vai acontecer. Não precisa ser um detalhe. Como a própria pessoa não sabe qual é a causa dos sintomas que ela tem, é impossível para um terapeuta chegar e falar: olha, nós vamos fazer isso, isso, isso e vamos resolver o seu problema. Mas, no mínimo, eu acho que é importante a gente dizer alguma coisa assim. Tá, beleza, você então o trauma é esse, você está tendo burnout, alguma coisa assim, você não está conseguindo trabalhar. A psicanálise, ela se trata da gente tentar entrar no seu inconsciente. Mais do que tratar os sintomas que você tem, o que a gente quer fazer é entender de onde eles vêm. Para isso, a gente vai começar a fazer sessão toda semana, a gente vai conversar. Eu gostaria que você trouxesse para mim todos os sonhos que você tiver durante a semana. Se você prestar atenção nisso, você vai perceber que os sonhos vão começar a ficar mais claros para você, que você vai começar a lembrar mais dos sonhos que você tem, e a gente vai daí fazer a análise deles todos aqui na sessão. Se você quiser escrever um pouco, usar a imaginação e deixar o seu inconsciente falar através das histórias, você pode fazer também. E comece a prestar atenção. A gente vai analisar toda a sua conversa. Se você perceber que aconteceu alguma coisa diferente durante o seu dia, você pode anotar e trazer para a gente discutir. Tudo que você pegar e trouxer escrito vai ser sempre importante para criar uma história. O importante é a gente conseguir entender qual é a história, desde o princípio, desde o trauma, até o sintoma que você está tendo agora. E mais importante ainda é que você perceba que não necessariamente a cura é resolver aquele sintoma. Pensa bem, vamos supor que você está tendo um burnout, que você não consegue mais trabalhar, não consegue nem entrar na empresa, que te dá vontade de vomitar. Normalmente a pessoa chegaria pedindo para resolver esse problema, ou seja, eu quero voltar a trabalhar, quero voltar na empresa e sem sintoma nenhum. Mas é preciso estar aberto quando você vai numa sessão de psicanálise para entender que você ir até a empresa não é necessariamente a cura do seu problema. Por quê? Porque pode ser que você esteja tendo tudo isso porque chegou numa fase da sua vida que, sei lá, você dava muito valor ao dinheiro, você dava muito valor a status,
mas agora, por algum motivo, o seu inconsciente não aceita mais isso. O seu inconsciente resolveu que ele quer curtir mais a vida, que ele quer curtir os filhos, quer ficar com a família, não está mais gostando daquelas 90 horas que você gastava por semana dentro da empresa. Então, a cura do seu problema não é necessariamente voltar a fazer o que você fazia. Talvez seja simplesmente você perceber que o que você quer na realidade é mudar de vida. Para mim, esse é o ponto-chave da psicanálise. A cura não necessariamente vem para você fazer o que você quer. Ela vem de você descobrir o que o seu inconsciente realmente quer que você faça. Normalmente, os sintomas são nada mais que manifestações do seu inconsciente contrariado. Isso é que é importante a gente chegar lá. Pode até ser que não, pode ser que seja uma coisa mais simples, pode ser que você consiga continuar trabalhando. Mas o importante é você também estar aberto para perceber que não é necessariamente isso que você realmente quer. Bom, pessoal, eu acho que para essa semana, então, a gente termina por aqui. Eu espero poder ter clareado um pouco mais sobre o que é psicanálise e como que eu vejo a clínica e como que eu vejo que seria um atendimento. Como eu falei para vocês, tudo que eu estou falando aqui pode ser besteira e eu não vou ter medo nenhum de regravar esse vídeo mais para frente, porque à medida que eu for conhecendo melhor os conceitos da psicanálise, eu quero evoluir, quero entender, mas eu realmente acho que hoje, uma das coisas que mais me incomoda na psicanálise é meio que esse mistério que tem em volta dela. Ou você faz parte dessa sociedade secreta, onde você sabe o que é, porque você faz terapia, ou porque você conversa ou estuda, ou então tem esse mistério todo que, para mim, é justamente o que afasta a maior parte das pessoas de uma sessão psicanalítica. E eu falo isso por mim mesmo. Eu mesmo demorei muitos anos. Eu poderia ter feito psicanálise, poderia ter feito terapia há muito, muito tempo antes do que eu comecei a fazer. Porque eu tinha muitos preconceitos sobre isso, porque eu simplesmente achava que era meio que misticismo, era besteira, esse tipo de coisa. Somente depois que eu comecei a entender e aprender mais sobre isso que eu consegui daí realmente me convencer de que não, é uma coisa legal, vale a pena fazer. Espero que com esse tipo de vídeo que eu estou soltando agora ajude também outras pessoas. Como esse daqui não é um vídeo focado pro psicanalista mesmo ou pro profissional de psicanálise, mas a ideia é essa mesmo. Eu tenho que voltar às origens. A ideia do Tô Feliz é justamente mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo da psicanálise. Então, eu estou falando esse vídeo aqui para os potenciais pacientes, para as pessoas que podem ter necessidade de fazer terapia ou que gostariam de discutir esse tipo de assunto, mas que acham que não é para elas, não sabem o que a psicanálise faz e nem nada. Então, sim, a psicanálise é uma conversa guiada que vai ajudar você a entender as causas do seu problema. O psicanalista nada mais é do que um guia que vai te ajudar a relembrar todas as origens de trauma que você já teve, para que você possa lidar com isso agora, num ambiente controlado, sem julgamento e tudo mais, que permita então você curar os seus sintomas. Eu acho que, em bom português, psicanálise é isso. Então, meu nome é Luciano Fagundes e esse foi o Tô Feliz Mente e Alma. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.